Olá, você que me assiste! Eu sou a Beta e você está na Cozinha com a Beta. E hoje nós vamos trazer uma receita muito especial de um pão diferente. Alguns podem até já ter ouvido falar dessa receita, mas acredito que a maioria não conhece. Mas quando você experimentar, você vai sentir um sabor totalmente maravilhoso nesse pão, que fica muito macio, muito gostoso. E aqui em casa sempre fez e faz muito sucesso. É o pão de abobrinha. E para este pão você vai precisar de uma abobrinha com mais ou menos assim 240 gramas o peso dessa abobrinha, tá? Porque ela vai ter que dar 2 xícaras. Você vai picar e vai encher 2 xícaras de chá de abobrinha picada. Você vai precisar também de meia xícara de óleo, 1 quilo de trigo, 1 xícara de água, daquelas de 240, 2 ovos, uma cebola picadinha também, 1 colher de sopa de sal e 1 colher de chá de açúcar. Esse açúcar misturado aqui com 100 ml de água morna vai servir para a gente então fazer aqui com que o fermento possa fermentar, né? Você vai precisar de um saquinho do fermento biológico seco também, tá bom? E esses são os ingredientes para esse maravilhoso pão que nós vamos começar a fazer agora. Então, a primeira coisa que vamos fazer é adicionar aqueles 100 ml de água morna na colher de chá de açúcar, que está aqui, e em seguida vamos colocar o fermento. Esse fermento tem que ficar aqui 10 minutinhos, né, para que ele possa aí, então, acordar. Então a gente coloca o fermento nessa água morna com açúcar, mistura bem para que ele possa aí, então, estar bem encorpado aí na sua água com açúcar. Feito isto, a gente vai tampar e esperar aí os 10 minutinhos, tá bom? Enquanto o fermento faz lá a sua fermentação, nós vamos estar então dando início já ao preparo da massa. Pegue o seu liquidificador, despeje as 2 xícaras de abobrinha picada e aquela 1 xícara de água. E nós vamos estar batendo então aí apenas a abobrinha com a água, tá bom? Voltamos já. Coisa rápida, de 20 segundinhos, já está batida aqui então a abobrinha. Em seguida nós vamos acrescentar a cebola picada, a meia xícara de óleo, vamos acrescentar também o sal e os ovos. Agora nós vamos bater novamente, tá bom? Agora por um pouquinho mais de tempo, 1 minutinho batendo. Após 1 minutinho batendo a massa, né, com a abobrinha e a cebola, ela vai ter essa consistência, ó. Líquida, mas bastante cremosa, tá bom? Aí você passa a espátula aí no seu liquidificador para tirar o excesso, aí o restante, e fica sempre aí no liquidificador. Se bem que essa massa é mais líquida, não vai ficar muito grudada não. E nesse meio tempo, né, já passaram também os 10 minutinhos do fermento. E olha como ele tá bonito, gente. Cresceu tanto que foi até a tampa. Então eu vou estar raspando aqui também na massa, né, o nosso fermento aqui já acordado. Olha como cresceu. Vou despejar tudo aqui, esse fermento, e misturar aqui com calma.
E vou aqui estar misturando ele à massa, tá bom? Feito isto, agora a gente vai acrescentar o trigo aí aos poucos. E vamos também estar peneirando o nosso trigo, para que não haja o risco de ter algum objeto aí perigoso, né, no trigo. Eu já expliquei em outro vídeo, mas nunca é demais estar falando, né? A importância de que a água que você coloca o fermento esteja morna, tá? Não muito quente, para não matar o agente biológico ali. E também não fria, porque no frio ele não acorda. E você precisa botar também o açúcar, né? Que a gente colocou ali uma colher de chá de açúcar, porque o micro-organismo ali se alimenta do açúcar e aí ele tem esse crescimento lindo que vocês viram ali do fermento, e nosso pão então vai crescer maravilhosamente. Bom, essa quantidade de trigo aqui, a massa ainda está bem molinha. Vamos estar peneirando aí mais, né, uma quantidade. A gente vai utilizar o quilo todo, tá? Mas a gente vai botando aos poucos, para a massa não ficar paçocada. Não pode colocar todo de uma vez. A gente vai colocando assim. E o fato de peneirar também, como eu já disse em outro vídeo, ajuda a não formar grumos aí na sua massa, e você ter uma massa aí bem homogênea, tá bom? Facilita até na hora de misturar. Aí você mistura bastante aí esse trigo. Quando a massa já tiver em condição de pegar com a mão, a gente para de usar aí a nossa pá, a nossa colher de pau. Bom, pessoal, chegamos ao ponto aí que a nossa massa já pode ser mexida com as mãos, tá? Nós vamos então agora estar mexendo nela até que ela solte da bacia e a gente possa dar uma sovada. Para que a massa soltasse aí da bacia, eu tive que acrescentar mais 250 gramas de trigo, tá? Agora sim, ó, nesse ponto que ela está, soltou totalmente da bacia, né? Ela tá pronta então pra gente amassar ela bastante agora, né? Dar uma sovada. Não precisa tirar da bacia não, pode sovar dentro da própria bacia, tá? Depois que você fizer isso por uns 5 minutos, aí a gente vai botar ela para descansar. Bom, a gente vai deixar agora essa massa descansar por meia hora, tá? Vamos cobrir e vamos deixar essa massa descansar por meia hora. E aí a gente volta para modelar o pão e também para estar assando esse pão. Tá bom? Voltamos já. Bom, pessoal, passado aí os 30 minutinhos, né, de crescimento da massa, né? Ela ficou assim, bem grandona, cresceu bastante. Mas como aqui no Rio de Janeiro tá bastante frio, né? Bastante frio pra gente aqui, é 18 graus, 17 graus. E como eu já expliquei, né, em outro vídeo, o fermento ele cresce melhor se ele estiver num ambiente quentinho. Então, como a cozinha aqui está um pouco fria, o que eu fiz, né? Essa dica aí que eu já dei em outra receita. Você aquece o seu forno por 1 minuto, apaga o fogo e coloca a massa lá então para ela crescer os 30 minutos, tá bom? E agora então que a massa já cresceu, eu separei aqui 2 formas, né? Uma redonda e uma em formato de pão de forma. E a gente vai dividir essa massa aí, então, nessas 2 formas. E depois vamos deixar crescer mais um pouquinho. Mais 20 minutos aí, tá bom? Depois que a gente fizer, então, a divisão aqui da massa nas 2 formas. Essas formas foram untadas e enfarinhadas, tá? Para que não grude aí no final, depois que assar, que a gente possa soltar facilmente. Então, vamos fazer essa separação aqui, para que essa massa possa estar tomando aí forma de pão.
Bom, então eu dividi a massa nas duas formas. Vocês podem ver que cada forma ficou pela metade de massa, né? E agora a gente vai deixar crescer aí mais 20 minutinhos antes da gente passar a gema aqui, né? E colocar para assar, tá bom? Então vamos aguardar aí mais 20 minutinhos. Você cobre, se tiver calor aí na tua casa. Ou você coloca no forno quente, né? Com o forno desligado por 20 minutinhos, tá bom? A gente volta então daqui a pouco. Bom, pessoal, passados aí então mais 20 minutinhos lá no forno quentinho, né? A massa cresceu um pouco mais, tá vendo? Passou bem da metade. E agora a gente vai pincelar aquela geminha de ovo que já está aqui, tá? Já separei aqui da clara a gema do ovo, tirei a pele, tá? Para não dar cheiro. E vamos acrescentar aí meia colherzinha, né? De café de óleo nessa gema. A gente mistura e vamos estar então pincelando aí o nosso pão, tá bom? Para ele ficar com a casca moreninha. Você faz essa pincelada aí e então a gente já vai poder colocar para assar. Ele vai ficar no forno de 25 a 30 minutinhos, tá? E aí você observa aí, em forno de 180 graus, tá? Você deixa ele aí por 25 a 30 minutos, né? Depois de 25 minutos você fica observando para ver aí se o seu forno, né? Porque cada fogão tem um forno diferenciado aí. Mas é esse tempo aí de 25 a 30 minutinhos, tá bom? Vamos levar para assar agora e a gente volta com o resultado final. Bom, gente, depois de 30 minutinhos de forno, esse é o resultado final dos nossos pães de abobrinha. Tá exalando um cheiro maravilhoso. Agora a gente vai desenformar e cortar para vocês verem aí como ele fica fofinho, macio e muito saboroso. Eles soltaram facilmente da forma, né? Eu só precisei passar a faca em volta um pouquinho, mas quando virou, o fundo já soltou rapidamente. Então eu vou agora aqui estar cortando um pedaço para vocês verem. Olha como ele é macio, gente. E você pode comer assim, do jeito que tá. É um pão cheiroso, gostoso. E eu tenho certeza que você vai fazer isso na sua casa. Você viu que o rendimento é muito bom. Se você achar que é muito bom para sua casa, você pode fazer a metade da receita. E aí você vai ter um dos dois, ou redondo, ou esse aqui que é retangular. Mas se você também quiser aproveitar para passar uma manteiga aí, né? A manteiga vai derreter aqui agora nesse pão quentinho. E você vai estar saboreando aí um maravilhoso pão de abobrinha. É servido? Que delícia, gente! Aqui em casa ninguém resiste ao pão de abobrinha. Muito bom! Vou fazer aquele cafezinho agora para estar saboreando com esse pão. Se você gostou desse vídeo, dessa receita, deixa o seu like, compartilha aí com todo mundo que você conhece. Me ajuda a fazer o canal crescer. Também faça o seu comentário se você já conhecia esse pão, de onde você está falando. E quando você fizer o pão, que eu tenho certeza que você vai fazer, também volte para comentar e confirmar como esse pão é gostoso, maravilhoso. E ninguém diz. Olha, posso lhe dizer que se você fizer esse pão na sua casa e chegar algum parente, alguma visita, e você oferecer esse pão, ninguém vai saber que ele é feito de abobrinha. Mas é claro que depois você vai dizer, né? Mas esse pão é realmente maravilhoso. Então,
Eu agradeço aí por vocês terem assistido até agora, né? E até o próximo vídeo. Tchau!